eu quero começar falando de mercados aqui com o Paulo Crepaldi, porque ele esteve ali fazendo uma imersão na NRF e no CES, e com certeza ele tem grandes coisas para trazer para nós. Vamos lá, Crepaldi, com você. Bom dia, tudo bom, gente? Olha, eu vim falar rapidinho sobre o tema que dominou o começo do ano, são as duas feiras que abrem o ano, mas eu, além de falar do tema, eu vou deixar depois para os nossos experts aprofundar na parte tecnológica, mas o tema que dominou as feiras foi agêntico, né? É incrível como que a gente agora adjetivou o termo agente, né? Agora a gente usa agêntico, porque as empresas estão tentando se diferenciar o que é um agente, o que não é, então a gente criou o agêntico, e a Google bateu muito forte no Agentic E-Commerce, que na verdade é um sistema, só para vocês entenderem, que não só recomenda, ele vai executar parte da jornada, o que vai mudar o comportamento do consumo. Então, para quem estuda antropologia do consumo, para quem é do meu lado de ciências comportamentais, isso vai mudar completamente a descoberta, a comparação, o que a gente chama de montagem de carrinho, a própria compra, o pós-compra, tudo isso por quê? Porque a ideia desse agente e-commerce é ele ser um grande mordomo para você e ele vai agir no teu nome. E a Google está levando isso tão sério que no AI Mode, ou seja, quando você vai digitar lá no Google alguma pesquisa e aparece para você já a resposta de uma inteligência artificial, ele vai inserir isso lá dentro e vai inserir isso dentro do Gemini também, da sua IA generativa. Então você vai dar os seus objetivos, seus limites e preferências, ele vai fazer todo esse trabalho. E aí a Google aproveita para lançar o conceito que a OpenAI já tinha lançado de protocolo universal, eles lançam o UCP, que é um padrão open source de uma linguagem comum para que todo o varejo se conecte nesse protocolo comum e consiga conectar tudo. Então, só para vocês entenderem um pouquinho o que é o UCP, é tipo como se fosse um USB da compra. É um conector padrão para todo mundo plugar lá dentro sem precisar fazer grande gambiarras, tá? E o que eu queria trazer para vocês rapidamente, como que isso impacta o comportamento humano aqui, tá? A grande mudança aqui é do que eu escolho versus o que eu delego, tá? A gente chama isso na antropologia de um offloading cognitivo, né? Ou seja, você delegar o teu esforço mental para ferramentas externas, que é o que vem acontecendo muito dentro da tecnologia, né? Então, você reduz a exigência cognitiva usando esses artefatos externos. A gente já usa o Waze, já usa outros artefatos para diminuir a carga cognitiva, e aí isso é muito importante. Então, você está vendo nascer agora o consumo por procuração. Essa é a bem da verdade, né? Então, assim, a gente está matando o termo, talvez, navegação da internet. Talvez quem falar navegação vai ser igual falar MP3, igual falar vinil, igual falar CD, né? E a gente está tentando entender como que isso agora vai se adequar ao comportamento do consumo e do consumidor. Então, esse agente e-commerce, ele não vai competir com lojas, ele vai competir com a fadiga decisória. Isso é importante entender também. Então, o varejo tem que estar preparado agora para isso. Um outro problema é o risco comportamental, que a gente chama do viés de automação, né? Que a gente confia demais na automação. Então, a tendência de você super confiar em sistemas automatizados e baixar a tua vigilância. E aqui entra a parte adulta da história, né? Por isso que você ter esse protocolo universal de confiança, por isso que você ter um consentimento é importante. Então, assim, é uma mudança estrutural de como todas as áreas dentro do varejo vão ter que chegar. E aí eu vou deixar aqui para vocês duas questões para a gente encerrar esse assunto, que é a questão, quando a gente olha para a antropologia do consumo, a gente chama de compra de procurement, né, que é aquela compra que você faz a reposição por rotina, preço e tempo, e a compra por identidade ritual, tá? Lembra, né, a gente chama na ciência comportamental que o consumo é um rito social, né? Ele é bom para pensar, não só para usar. E agora a gente está mudando isso. O que é delegável, o que não é delegável? Né? O que a gente vai fazer com esses agentes e-commerce? Então, por exemplo, eu deixo até uma pergunta aqui para quem está nos ouvindo. A compra por procurement, que é aquela compra rotineira, que você compra todo mês. Então, sei lá, se você tem um filho, todo mês eu tenho que comprar fralda, ou todo mês eu tenho que comprar sabão em pó. Essa compra você deixa para o teu agente e-commerce, ou seja, o seu agente
vai fazer essa compra por você automático, e a compra por identidade ritual, ou seja, aquela compra por status, gosto, prazer, você vai delegar menos ou você delegaria ambas para o teu agente e-commerce? E aí, para você aí do outro lado, se você é varejista, dono de comércio, né, minha pergunta aqui é, e agora? Como que eu faço o meu tráfego? Né? Então, assim, essas são as grandes perguntas e dúvidas que estão aí, né? Que a gente está olhando para isso aí. A Gartner mesmo estimou que uma parcela grande de projetos de agente que está tendo um grande problema porque a estrutura de dados das empresas desses varejos não estavam preparadas para isso, e você precisa de uma estrutura de dado muito bem montada para conseguir executar. Então, fiquem aí na cabeça com essa ideia, o agente e-commerce, esse novo fenômeno, uma IA que vai executar tarefas de compra em nome da gente, não só recomendar, como a gente está acostumado, mas fazer o trabalho de pesquisa, decisão, check-out pós-compra, né? Essa é a bem da verdade. E aí, como é que fica a antropologia do comportamento? A gente matou a navegação, a gente matou o consumo por impulso, ninguém mais vai consumir por impulso. A gente está, então, discutindo como é que vai ficar o comportamento humano e o ser humano, o Homo sapiens, diante de tirar esse offloading cognitivo da gente na questão de compra. Então, vou deixar aqui essas provocações aqui para a gente pensar o que vai acontecer.